Olá, meus amores! Hoje vamos iniciar os nossos estudos sobre a música internacional no ano de 1949. Porém, vamos falar sobre uma música cuja história começa bem antes disso. Vamos falar sobre um hino religioso, cuja história começa ainda no século XIX, mais especificamente no ano de 1885. Eu tenho certeza de que todos vocês aqui devem conhecer esse hino porque, segundo as fontes que eu consultei, trata-se do segundo hino religioso cristão mais conhecido em todo o mundo, perdendo apenas para Amazing Grace, um outro hino sobre o qual nós já falamos anteriormente aqui no programa, em um dos primeiros episódios que eu gravei lá em 2021. Trata-se do episódio de número 9, para quem tiver o interesse de assistir. E bem, sem mais delongas, vamos adentrar o conteúdo do nosso programa de hoje e falar sobre o hino religioso que tematiza a nossa pesquisa desta semana. Senhoras e senhores, com vocês, How Great Thou Art, conhecido aqui no Brasil como Grandioso És Tu. Nunca ouvi falar. Ou, dependendo da tradução, Quão grande és tu. Mas enfim, como eu ia dizendo para vocês, a história da nossa música de hoje começa ainda no século XIX, no ano de 1885, na Suécia, onde um pastor chamado Carl Gustaf Boberg fazia uma missão religiosa no interior do país, na zona rural do país. Num certo dia, ele estava voltando para casa quando foi surpreendido no meio do caminho por uma tempestade violenta. Os trovões, os relâmpagos eram tão assustadores que forçaram o nosso pastor a procurar abrigo debaixo do teto de uma casa de fazenda abandonada. Porém, a tempestade durou pouco. Após uma breve pancada de chuva torrencial, o tempo voltou a se abrir. Logo o sol surgiu e os passarinhos voltaram a cantar, a gorjear, a chilrear do topo das árvores. E o nosso pastor saiu então de seu esconderijo, comovido com o que acabara de presenciar. Ele se sentia mais próximo de Deus. E ele só conseguia pensar em como Deus era maravilhoso, era perfeito neste momento. Afinal de contas, ao mesmo tempo que Deus criou o raio e o trovão que impõem a sua força, que demonstram o seu poder, ele criou também o sol que aquece e os passarinhos que nos encantam com seu canto, que demonstram o seu amor, que demonstram a sua misericórdia. E sendo assim, ao chegar em casa, Carl Gustaf Boberg escreveu um poema contando esta sua experiência. O poema se intitulava O Stor Gud, ou em português, Ó Grande Deus, e foi publicado no ano de 1886. Não diga! Digo! Que coisa! Detalhe que este poema foi publicado apenas enquanto texto, não enquanto música. Não foi o pastor Carl Gustaf Boberg quem criou a melodia da música que conhecemos hoje. Não, esta melodia provém de um tema tradicional popular da Suécia, aquilo que antigamente se chamava de canção folclórica, ou seja, uma canção de autor desconhecido, de autor muitas vezes coletivo, uma composição da comunidade de certo lugar que vai sendo modificada de geração em geração, uma canção cuja data de composição propriamente dita também não é exatamente conhecida. O que se sabe com certeza é que Carl Gustaf Boberg costumava
ler frequentemente este seu poema em várias das suas pregações. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele percebeu que o povo começou a utilizar os versos de seu poema para cantar esta melodia popular já conhecida. O pastor achou isso muito interessante, fato esse que o levou a publicar no ano de 1891, portanto 5 anos após a composição de seu poema, levou-o a publicar a sua escritura poética original, aliada à melodia transcrita em partitura deste tema popular. No início do século XX, esta nossa música de hoje rompeu fronteiras. Em 1907, ganhou uma versão em alemão. Em 1912, ganhou uma versão russa. E em 1925, ganhou pela primeira vez uma versão em língua inglesa, da autoria do pastor Eric Gustav Johnson, pastor estadunidense. Vejam só. A versão de Eric Gustav Johnson da nossa música de hoje intitulava-se Almighty God, ou em português, Ó Poderoso Deus. Entretanto, esta versão original em inglês não colou. Não. A versão em inglês, que se tornou famosa no mundo inteiro, começou a ser composta apenas no ano de 1930 pelo pastor inglês Stuart King Hine, ou simplesmente Stuart K. Hine. Naquele ano de 1930, o pastor inglês e sua esposa estavam em uma missão religiosa na Ucrânia. Foi lá que ele conheceu a nossa música de hoje, ainda em sua versão russa. Foi a versão russa que levou Stuart Hine a se inspirar para compor os primeiros versos, as primeiras estrofes da nossa música de hoje em sua versão oficial. Estas estrofes se assemelhavam muito ao original de Carl Gustav Boberg na Suécia, visto que a própria versão russa era uma adaptação muito semelhante. E sendo assim, Stuart Hine adaptou de uma forma também muito semelhante para a língua inglesa, ainda falando sobre aqueles mesmos sentimentos do pastor após a tempestade que enfrentou, certo? O seu maravilhamento diante do trovão, na primeira estrofe, e diante dos passarinhos cantando sobre as árvores, na segunda estrofe. Mas o nosso Stuart Hine foi além. Ele decidiu compor de sua própria autoria 2 novas estrofes para a canção. Uau! A primeira delas teve inspiração ainda na Ucrânia, quando Stuart Hine participou de um culto familiar na casa de uma das ovelhas de seu rebanho. Lá, enquanto uma senhora lia o evangelho direto da Bíblia, as pessoas da família que estavam ao redor se ajoelhavam, dobravam os joelhos e clamavam palavras de misericórdia, pedindo perdão pelos seus pecados. Tudo isso deixou Stuart Hine bastante impressionado, fazendo que, quando ele chegasse em sua casa, compusesse os versos da terceira estrofe da nossa música de hoje, que falam sobre como Jesus se sacrificou na cruz para salvar a humanidade. A quarta estrofe, por sua vez, demorou mais de uma década para ser composta. Ela veio apenas no ano de 1948, desta vez já na Inglaterra, quando o pastor Stuart Hine estava fazendo uma missão religiosa em um acampamento de refugiados poloneses que se encontravam ali desde a Segunda Guerra Mundial.
Fazia 3 anos já que a guerra havia acabado e aqueles refugiados não conseguiam voltar para suas casas na Polônia. Sendo assim, uma mulher perguntou ao pastor: quando será que nós vamos para casa? Quando que nós vamos voltar para casa? E o pastor assim se inspirou a escrever a 4ª estrofe da nossa música de hoje, que fala do retorno de Jesus à terra e como ele vai nos levar de volta para a nossa casa, que é o paraíso. Bem, tendo sido finalizada apenas no ano de 1949, nossa música de hoje foi gravada pela primeira vez apenas nos anos 50, mais especificamente no ano de 1954, ganhando sua primeira versão de maior sucesso em 1955 e atingindo os píncaros da glória no ano de 1967, com um dos maiores astros da música internacional. Gostou? Amor? Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original de 1954 na voz de Bill Carl, e vou deixar também a primeira gravação de sucesso da nossa música de hoje, no ano de 1955, gravada por George Beverly Shee. Vou deixar também uma regravação do próprio George Beverly Shee no ano de 1956, desta vez acompanhado por um coral de seguidores do pastor Billy Graham. Billy Graham era, na verdade, um fanático religioso que saía pelo mundo em missões religiosas, que ele próprio auto-intitulava como Cruzadas Evangélicas. Foi esse trabalho de Billy Graham que ajudou na popularização da versão de Stuart Hine ao longo dos anos de 1950 e 60. Tanto é que, no ano de 1967, How Great Thou Art ganha a sua versão de maior sucesso comercial até os dias de hoje, na voz de ninguém mais, ninguém menos que o rei do rock and roll, Elvis Presley. Não é de se estranhar que Elvis tenha gravado uma música religiosa, visto que, mesmo sendo conhecido como o rei do rock and roll, ele começou cantando na igreja presbiteriana que ele participava, que ele frequentava em sua cidade, tendo contato com inúmeros hinos religiosos, principalmente aqueles produzidos pela comunidade evangélica afrodescendente dos Estados Unidos. Enfim, o trabalho de Billy Graham ajudou a popularizar a canção How Great Thou Art até mesmo aqui no Brasil, visto que Billy Graham esteve aqui no início da década de 1960. Na verdade, a relação do Brasil com esta composição sueca lá de 1885 já vem de antes, já vem do começo do século. E eu vou explanar um pouquinho para vocês agora. Em 1910, um hinólogo, ou seja, um estudioso de hinos religiosos chamado João Gomes da Rocha, foi o primeiro a traduzir para a língua portuguesa este poema original de Carl Gustav Boberg. Esta tradução intitulava-se Quão Grande Deus É e foi publicada em um inário, ou seja, um conjunto de hinos religiosos, no ano de 1938, por outro pastor chamado José Luiz Fernandes Braga. Porém, a primeira versão musical em língua portuguesa surgiu apenas em 1958, já inspirada pelo sucesso estrangeiro da versão de Stuart Hine de 1949. O autor desta primeira versão em português chamava-se Senir Oliveira, e ela foi gravada naquele mesmo ano de 1958 pelo cantor Luiz de Carvalho. Vou deixar esta primeira gravação em português aí embaixo na descrição do vídeo, mas já adianto
que nossa música de hoje veio a se popularizar no Brasil somente após a visita de Billy Graham no começo dos anos 60. O autor da versão que Billy Graham e seus milhares de seguidores cantaram em 1962 no estádio do Pacaembu era um pastor português radicado no Brasil chamado Nathanael Emmerich. Mas ainda assim não é a versão dele que detém o título de versão de maior sucesso desta música em língua portuguesa. Não. O autor da versão de maior sucesso de How Great Thou Art no Brasil chama-se Manuel Porto Filho, um pastor responsável pelas versões de maior sucesso desta canção em língua portuguesa no Brasil. São inúmeras gravações, tantas que eu não consegui descobrir qual foi a versão original. O que eu sei é que a versão de Manuel Porto Filho possui gravações de imenso sucesso, não apenas na voz de cantores gospel, como também de cantores populares. Por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano, Nelson Ned e Carmen Silva. Vou deixar estas 3 versões que eu citei também aí embaixo na descrição do vídeo, além de algumas versões de cantores gospel, como por exemplo, a Harpa Cristã e a Aline Barros. Ok? Ok. Ficamos por aqui com o nosso programa de hoje, que eu gostaria de dedicar aos meus amigos da montagem autoteatral Tentativas, minha montagem de formatura no curso de Artes Cênicas da UEL ano passado. Desde 2024, essa nossa música de hoje adquiriu um significado diferente para mim, porque eu a interpretava ao vivo, à la Elvis Presley, mas com algumas diferenças, em uma cena que nós apresentamos no SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina. Esse espetáculo fazia parte da disciplina de montagem teatral do 4º ano de Artes Cênicas e desde que nós apresentamos essa montagem, sempre que eu ouço essa música, canto essa música ou simplesmente falo sobre essa música, como é o caso do nosso programa de hoje, me vem à cabeça essa memória afetiva de muitos ensaios e principalmente das apresentações que nós fizemos deste espetáculo. Então eu dedico o nosso programa de hoje aos meus irmãos da Congregação Autoteatral Tentativas, que são Thaís Fernanda, Gabriel Reis, Sebastião Vitaliano, Felipe Fernandes e Iago Miranda. Dedico à nossa Madre Superiora Adriane Gomes e todos os obreiros de Deus que nos ajudaram em todas as apresentações. Essa é para vocês. Então, um abraço no coração, beijo na alma e lembranças do Emílio.